Meus amigos, o tema que abordaremos a partir desse momento diz respeito a como construir a paz social no Brasil para manter a democracia e o governo Lula assegurar sua governabilidade, com o propósito de promover o progresso econômico e social do país. Um fato é indiscutível. O Brasil é um país dividido politicamente. De um lado estão os que apoiaram Lula e de outro estão os que apoiaram Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais. Os acontecimentos de 8 de janeiro em Brasília mostram que o Brasil está conflagrado com os bolsonaristas radicais que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, com o propósito de implantar uma ditadura no país. Pesquisa do Datafolha mostra que 93% da população brasileira se manifestou contra os atos perpetrados pelos bolsonaristas radicais, o que demonstra serem eles uma minoria raivosa em nosso país. Todos os bolsonaristas radicais, inimigos da democracia, que organizaram e participaram desta insurreição, que na realidade o que aconteceu foi uma insurreição, precisam ser punidos exemplarmente, porque atentaram contra as leis da República e vandalizaram as sedes dos poderes da República. Apesar disto, apesar deste clima que foi criado em nosso país, é preciso construir a paz social no Brasil, pelo vencedor das eleições presidenciais, o presidente Lula, que não adquirirá as condições de governabilidade em um país conflagrado. A paz social é a condição sem a qual o presidente Lula poderá governar o Brasil e promover seu progresso econômico e social. O gesto de paz social deveria ser dirigido pelo presidente Lula para os setores da população comprometidos com o processo democrático no Brasil, mesmo com a participação daqueles que apoiaram a reeleição de Bolsonaro, mas que se opõem ao bolsonarismo radical. É preciso que o presidente Lula aproveite a oportunidade que teve ao realizar uma reunião recente com os presidentes dos demais poderes da República, os governadores de estado, depois da insurreição de Brasília, do dia 8 de janeiro, para dar início a uma concertação nacional em defesa da democracia, da paz social e pelo progresso econômico e social do Brasil. Esta iniciativa do governo Lula, do presidente Lula, possibilitaria isolar politicamente os bolsonaristas inimigos da democracia, transformando-os em párias no universo político brasileiro. A concertação nacional deveria ser inaugurada com base em um pacto a ser celebrado entre os poderes da República, os governadores de estado e os setores representativos da sociedade civil, em torno de um programa comum de salvação nacional, que deveria ser levado
avante pelo governo do presidente Lula. O Programa Comum de Salvação Nacional deveria ter como objetivo a defesa das conquistas democráticas baseadas na Constituição de 1988 e a superação dos gigantescos problemas econômicos, sociais e ambientais do Brasil. O Pacto pela Salvação Nacional é a condição sine qua non para a manutenção da democracia no Brasil e a conquista da governabilidade pelo presidente Lula. Esse é um ponto que eu queria deixar bem claro, que a construção da paz social teria como resultado a manutenção da democracia no país e a conquista da governabilidade pelo presidente Lula. É oportuno observar que só haverá governabilidade se o governo Lula puder executar políticas públicas com respaldo do parlamento, dos setores produtivos e da grande maioria da população brasileira. Essas são as condições para que haja governabilidade. É que tanto o parlamento, quanto os setores produtivos, quanto a grande maioria da população brasileira estejam comprometidos com o que eu chamei de Pacto pela Salvação Nacional. O progresso econômico e social do Brasil só será alcançado desde que exista também efetiva governança. Aí eu faço uma diferença entre governabilidade e governança. Eu lhes disse que governabilidade significa o governo contar com o apoio do parlamento, dos setores produtivos e da grande maioria da população. Já a governança representa a capacidade financeira e administrativa do governo Lula, e a competência dos seus gestores, ou seja, dos seus ministros e responsáveis pela execução nos níveis ministeriais da política do governo. É necessário, repito, que esteja relacionado com a capacidade financeira e administrativa do governo Lula e a competência de seus gestores de praticar políticas públicas. Para ser bem sucedido, o governo Lula terá que solucionar, por exemplo, a crise fiscal do governo federal. Em parte, ele resolveu com a PEC do Bolsa Família, que foi aprovada até mesmo antes da posse do presidente Lula, que resolveu em parte os problemas fiscais do governo. Mas a crise fiscal precisa ser enfrentada pelo governo para que possa exercer a governança e resolver os problemas econômicos e sociais do Brasil. É importante observar que governança é a competência dos gestores do governo brasileiro de praticar as decisões tomadas, ou, em outras palavras, a capacidade de o Estado brasileiro exercitar seu governo. Mas para que ele possa exercitar seu governo, ele tem que dispor de capacidade financeira para tanto. Governança significa transformar o ato governamental em ação pública, articulando as ações do governo em todos os níveis e com a sociedade civil. Sem condições de governabilidade, é impossível adequada governança. Portanto, para haver governança é necessário que haja governabilidade. E haver governabilidade significa que o parlamento, os setores produtivos e a grande maioria da população apoiem as ações do governo no sentido de superar os problemas econômicos e sociais e ambientais que o país enfrenta.
O progresso econômico e social só será alcançado no Brasil pelo governo Lula desde que exista a efetiva governabilidade e governança, em que existiram dois, que só existirão quando houver o relacionamento mais construtivo possível. Observe bem para o que eu vou dizer. Governabilidade e governança só existirão no governo Lula quando houver o relacionamento mais construtivo possível dos poderes constituídos da República, o Executivo, Legislativo e Judiciário, entre si, no processo de tomada de decisões. Governabilidade e governança só existirão quando existir também o relacionamento mais construtivo possível entre os poderes constituídos da República e os governos dos estados componentes da Federação Brasileira, e também com as prefeituras municipais no processo de tomada de decisão. Governabilidade e governança só existirão se o relacionamento for o mais construtivo possível entre os poderes da República e a sociedade civil, o processo de tomada de decisões. O gesto de paz social do presidente Lula criaria as condições, sem sombra de dúvidas, para a existência das condições de governabilidade e governança no Brasil. Esta é a condição para haver paz social no Brasil e o governo Lula promover o progresso econômico e social do país, superando os 7 problemas que eu vou descrever logo a seguir. 7 problemas do presidente Lula que precisam ser enfrentados são os seguintes. Primeiro, a necessidade de superar a situação de terra arrasada em que o governo Bolsonaro transformou o Brasil no âmbito econômico, com a bancarrota da economia brasileira, no âmbito social, com o horror do desemprego em massa sem precedentes na história do país, com cerca de 28 milhões de brasileiros desempregados e desalentados, e a fome e a miséria alcançando cerca de 32 milhões de pessoas, e no âmbito ambiental, ao contribuir para o crescimento das queimadas e o desmatamento na Amazônia Legal. O segundo problema a ser enfrentado pelo governo Lula diz respeito à necessidade de reindustrializar o Brasil, para reverter o processo de desindustrialização que aconteceu no país desde a década de 1980 do século XX, ao ponto de a participação da indústria na formação do produto interno bruto do Brasil cair de 27% em 1987 para 11% em 2019, diferentemente do ocorrido no período 1947, quando a participação da indústria na formação do PIB do Brasil evoluiu de 16,5% em 1947 para 27,3% em 1987. O que é importante observar que reindustrializar o Brasil significa o abandono do modelo econômico neoliberal, com a sua substituição pelo modelo nacional desenvolvimentista, com o Estado brasileiro atuando no planejamento da economia nacional, como indutor do processo de desenvolvimento econômico e social, no incentivo à implantação de indústrias substitutivas de importações de insumos e produtos, e no financiamento e concessão de incentivos fiscais para assegurar a autossuficiência nacional. Esta é a minha sugestão disso. Abandonar o modelo econômico neoliberal, que produziu desastre econômico que todos nós
estamos assistindo desde 1990 até hoje, pelo modelo nacional desenvolvimentista, é porque o modelo nacional desenvolvimentista foi adotado em 1930, 1980, com grande sucesso. Claro que, ao adotar esse modelo, temos que adotá-lo ajustado às condições que nós estamos vivendo no momento. Mas o fato que é importante destacar é que, com a adoção desse modelo, o Estado brasileiro, ou seja, o governo federal, passaria a assumir uma postura proativa, no sentido de atuar como indutor do desenvolvimento, e não assumindo uma postura passiva, como aconteceu praticamente de 1990 até o momento atual. O terceiro problema que ia ser enfrentado pelo governo brasileiro, pelo governo Lula, diz respeito à necessidade de abandonar a política neoliberal do teto de gastos existente no Brasil, que congela durante 20 anos o orçamento do governo federal, comprometendo sua ação na realização de investimentos públicos necessários à retomada do desenvolvimento nacional. Eu diria o seguinte, que a manutenção da política do teto de gastos representa uma asfixia para a economia brasileira e representa uma camisa de força que impede o governo de atuar no sentido de ele promover a retomada do desenvolvimento do país. Quarto problema que precisa ser enfrentado é a necessidade de realizar uma reforma tributária que seja justa para as pessoas, para os negócios e para o Brasil, tendo por objetivo simplificar, facilitar e melhorar o sistema tributário brasileiro, gerar impactos positivos na produtividade e no crescimento econômico do país, tributar os super ricos e contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais. A reforma tributária que precisamos realizar tem que atender esses objetivos. Ela tem que ser justa para todos, mas deve contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais. Quinto problema que precisa ser enfrentado pelo governo do presidente Lula diz respeito à necessidade de renegociar com os credores da dívida pública o alongamento do prazo de pagamento dos juros e amortização da dívida pública, para o governo federal dispor de recursos para investimentos necessários à retomada do desenvolvimento nacional. Haja vista que mais de 50% do orçamento da União é atualmente destinado ao pagamento da dívida pública. Praticamente o governo federal trabalha fundamentalmente para pagar a dívida. Isso é preciso que seja modificado. E que, para que isso possa acontecer, é necessário que o governo federal renegocie com os credores o alongamento do pagamento da dívida, para que os pagamentos anuais que venham a ser realizados sejam com um valor menor e que com isso haja sobra de recursos para o governo poder investir na retomada do desenvolvimento nacional. O sexto problema que o presidente Lula precisa enfrentar e superar é a necessidade de abandonar o modelo econômico neoliberal. E isso já lhe expliquei, que devastou a economia brasileira de 1980 até o presente momento, ou melhor, de 1990 até o presente momento, com sua substituição pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista. O péssimo desempenho da economia brasileira, a acentuada desindustrialização do país, a crise fiscal do governo federal, a elevação desmesurada da dívida pública federal, a falência generalizada de empresas e o desemprego em massa de 1990 até o presente momento demonstram a inviabilidade do modelo econômico neoliberal implantado no Brasil. Não há justificativa para a adoção desse modelo, para a manutenção desse modelo.
A adoção do modelo econômico nacional desenvolvimentista se justifica, porque foi o modelo que proporcionou o maior desenvolvimento econômico e social do Brasil em sua história de 1930 a 1980. Claro que a adoção desse modelo é ajustado aos novos tempos. E, finalmente, o sétimo problema que precisa ser enfrentado pelo governo Lula diz respeito à necessidade de enfrentar a crise econômica e financeira mundial atual, que tende a se agravar com a escalada da dívida global, que corresponde a mais de 3 vezes o PIB mundial. Ou seja, a dívida global hoje corresponde a mais de 3 vezes o que se produz de riqueza no mundo em cada ano. E ameaça colocar em xeque o sistema capitalista mundial, diante da possibilidade da explosão da bolha da dívida. Quando se fala em explosão da bolha da dívida, significa que algum devedor deixar de pagar a sua dívida, algum devedor de peso importantes, isso poderá provocar o chamado efeito dominó. Quer dizer, um banco, por exemplo, pode quebrar e, com isso, produzir quebradeira de outros bancos. E o grave, nesse momento que nós estamos vivendo, é que os governos que salvaram os bancos, muitos bancos, o único banco que não foi salvo foi o Lehman Brothers, dos Estados Unidos, em 2008. Mas os outros bancos que estavam ameaçados de quebrar foram salvos pelos governos nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, entendeu? E no Japão também. De modo que essa explosão da bolha da dívida pública pode acontecer, sobretudo, com a dívida pública dos Estados Unidos e da China, que são os maiores devedores do planeta. Tanto os Estados Unidos quanto a China correspondem a 40% de toda a dívida global. Bem, o segundo, essa crise econômica e financeira mundial tende a se agravar também devido à retração drástica da economia dos Estados Unidos, da China e da União Europeia, que pode entrar em recessão em 2023, segundo todas as previsões de todos os organismos internacionais, devido ao aumento dos preços da energia, resultante da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, em terceiro lugar, essa crise econômica e financeira mundial pode fazer com que haja a possibilidade de que dois gigantescos bancos globais, como o Credit Suisse e o Deutsche Bank, venham à falência, porque estão à beira do colapso, podendo desencadear uma nova crise econômica e financeira global, similar à grande recessão de 2008 e à depressão de 1929. Então, diante desse fato, da crise econômica e financeira mundial atual, que tende a se agravar, não há justificativa para a manutenção da inserção do Brasil na globalização econômica neoliberal que está em curso, tendo em vista a vulnerabilidade do Brasil diante da enorme dependência do país em relação ao exterior. Bem, a superação desses 10 problemas pelo governo Lula poderá contribuir não apenas para reerguer a economia brasileira. Se o governo Lula conseguir superar esses 7 problemas que há pouco citei, claro que 6 problemas podem ser enfrentados pela ação do próprio governo federal, do próprio governo Lula, contando com o respaldo dos setores produtivos, do parlamento, dos poderes da República e da grande maioria da população brasileira. A única exceção diz respeito à crise econômica e financeira mundial, e o governo brasileiro não tem condições de impedir que ela aconteça. Mas nós podemos adotar medidas defensivas,
evitar que o impacto dessa crise repercuta negativamente sobre a economia brasileira. E esta é uma missão que o governo Lula terá que assumir. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja a paz social no Brasil. E haja, com a paz social no Brasil, a neutralização também das ameaças à democracia representada pelo bolsonarismo radical. Então essas são as considerações, meus amigos, que eu teria a fazer neste momento. E esperar, desejar que o governo Lula seja bem sucedido nessa tarefa de construir a paz social no país, neutralizar as ameaças à democracia em nosso país e também superar os problemas econômicos e sociais que possam significar uma retomada do processo de desenvolvimento do país rumo ao progresso econômico e social por todos desejados. Meu abraço social para todos, meu abraço fraternal para todos, meus queridos amigos.